Boa noite. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. A pergunta é: tem limite? A resposta é não, não tem limite. A gente sempre viu o lado positivo do limite, sempre viveu muito dentro do limite, e vamos ver como, principalmente nessa época maravilhosa que a gente está vivendo, que certamente tem muitos desafios, muita dor e sofrimento que a gente não vai explorar nesse momento, e tentando evitar falar sobre isso, a gente vai explorar o lado positivo, onde não tem limite e cada vez fica melhor até a gente poder já estar vivendo um momento total de paz, que não vai ter mais guerra, que não vai ter mais fome, não vai ter mais nada de ruim e vai estar só o bom prosperando no mundo inteiro para todos os povos. Parashat Lech Lechá, a gente vai falar sobre limites. Essa época que a gente está vivendo, a cada dia que passa tem novidades e a gente vai poder, em tempo real, também estar explorando isso. Então, pela figura que estão vendo aí agora, tem o céu e a terra. São dois opostos. A gente pode geralmente falar do espiritual ligado ao céu e o material ligado à terra. A gente vai ver que tem muito mais coisa além disso. E qual é a nossa missão e por que a gente já está vivendo numa época que a gente está conseguindo juntar os dois. A Parashá Ler Lechá, Ler são duas letras, o Lamed, como a gente vê aí embaixo à direita, e o Raf, Sofit, o Raf final, que é essa letra à esquerda. Olhando a grafia especialíssima dessa palavra ler, que se repete inclusive, não por acaso, na segunda palavra lechá, então forma esse mandamento de Hashem para Avraham Avinu, patriarca Avraham, para ele sair da terra de Haran e ir para a terra de Israel, com essa expressão ler lechá, vá ler para ti, lechá. E a mesma palavra, as mesmas letras, o Lamed e o Raf Sofit, depois outro Lamed e Raf Sofit. Alguns designers estilizaram o Ler Lechá, como está aqui em cima agora, mostrando como o Lamed e o Raf, eles têm uma sintonia e que são parecidas na sua simetria e oposição ao mesmo tempo. E eu explorei a partir disso o tema que está ligado com essa aula inteira e a Parashá e, de um certo modo, a história inteira do mundo, ligado a esse Lamed e o Raf Sofit, o Ler e o Lechá. E eu estilizei o Ler Lechá desse modo, inclusive o Ler como branco, o preto como o Lechá como preto. E a gente vai ver, são duas letras que estão iguais nesse modo como eu desenhei, o Lamed e o Raf, né? Lembrando esse Lamed e Raf, como tem aqui nesse desenho que eu também fiz, a mão livre, aqui no caso à esquerda ele está estilizado, e a gente vai ver como o Ler Lechá está justamente, uma parte está ligada à terra, outra parte está ligada ao céu, e como no movimento, no desenho da própria letra, como está refletido a nossa missão, o que a gente tem que fazer, e de uma forma bidimensional e até tridimensional a gente consegue entender melhor e lembrar o que a gente tem que fazer em cada momento. Está ligado com esse Ler Lechá, que foi só o começo e é para continuar tendo Ler Lechá todos os momentos, todos os anos e todos os dias da nossa vida e do mundo inteiro. Então, Ler Lechá, vá para ti. São duas palavras repetidas, como eu falei. O Ler e o Lechá são iguais, inclusive. A única diferença que teria entre o Ler Lechá, que a gente pode ver na Parashá, assim o texto, Vayamar Hashem El Avram, na época ainda era Avram, não tinha mudado, acrescentado a letra rei para virar Avraham. Ler Lechá, como a gente falou, é essa expressão que a gente vai tratar. Você vê que é o Lamed e o Raf, o Lamed e o Raf. A diferença é que tem, é de Nekudot, né? O Ler
está com o segol e o lechá está com o kamatz. E também os tamim, o ler está sem nenhum tam e o lechá está com o tvir, que é um tam, é uma nota musical de descida, que também tem a ver com o lechá. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos falar sobre a parte idêntica. Inclusive, tanto o segol quanto o kamatz são duas nekudot que são usadas aqui, que são diferentes uma da outra, as duas estão ligadas com as duas nekudot, as duas pontuações estão ligadas com o keter, o nível de coroa, que lembra, como a gente sempre tem falado, corona, que é a época que a gente está agora revelando a unicidade de Hashem no mundo inteiro. Então Hashem manda Avraham, saia da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Com vários detalhes que a gente não vai entrar agora, mas voltando ao que a gente está falando antes. Então, sem as nekudot, como eu falei a pontuação e os tamim, que são as notas musicais, a melodia com qual se canta e se lê a Torá na leitura pública, as duas palavras são realmente idênticas. O lamed tem uma particularidade interessante, é a única letra que tem de todo o alfabeto judaico, incluindo as 22 letras normais e as 5 finais, que são duplas, é a única letra que é para cima, única. E o Raf, Sofit, é uma letra que é para baixo, como a gente viu no grafismo que eu demonstrei, tanto manual quanto estilizado no computador. O Raf é para baixo. Então a gente tem o Lamed que vai para cima e o Raf para baixo. Então tem um movimento no Ler, Lechá, dentro do próprio Lechá, que é o para cima e para baixo. O Ler está ligado, como a gente falou, como palavra, que tem essa dinâmica no próprio Ler, que tem as duas letras, que uma para cima e outra para baixo, mas na palavra inteira, Ler, está ligado com Vá, que é movimento, a ação, para fora, ativo. E o Lechá está ligado com para ti, para dentro, é interno, é passivo. Então tem uma outra dinâmica que eu chamei de atômica, potente, explosiva, crescente. E está ligado muito com a nossa época, a gente está agora, a gente tem que aproveitar o potencial que tem agora a gente revelar Deus no mundo, o céu na terra, o espiritual dentro do material, como todo esse mundo, toda a parte material do mundo se elevar e se tornar mais espiritualizado, mais correto, nesse movimento que tem entre a combinação do ler e o lechá, o passivo e o ativo, o para dentro e o para fora, a ação e a parte interna, o movimento e a reclusão. Essa é uma dinâmica atômica, a gente tem que aproveitar isso, não sofrer a parte negativa, a parte passiva, a parte depressiva, a parte de reclusão, de quarentena, de limites. Não, a gente tem que sair, ultrapassar os limites, como a gente vai ver, que é o que Avraham fez, e desde então a gente tem feito cada vez mais. Tem que aproveitar o crescimento, essa parte ilimitada, a combinação de opostos, está expostos aqui, a combinação de opostos, juntar o céu e a terra, o preto e o branco, o masculino com o feminino, também tem essas duas energias, que são explosivas, como a gente pode ver nos casamentos, né? Ou eu digo sobre o meu, ou sobre o de todos em geral, ou excluindo o meu, mas em suma, tem essa parte, esse componente do masculino e feminino é explosivo, porque não são iguais, são opostos de um certo modo, são diferenciados, são diferentes, e tem que justamente não igualar, né, o feminismo, né, com o machismo. Não é disso que a gente está falando. Está falando sobre aproveitar a potência, a explosão, as vantagens, as qualidades que tem em cada qualidade masculina e feminina, né, geralmente no homem e na mulher, e não sublimar as diferenças, mas elevar e aumentar o resultado através do aproveitamento das diferenças que cada um tem. Na água e o fogo, né, não é a água apagando o fogo, nem o fogo evaporando a água, mas é a água esquentando o fogo, esquentando a água e fazendo uma coisa boa. O claro com o escuro, como a gente falou, claro é a qualidade, mas também tem como o escuro virar claro, e o escuro clarificado fica maior ainda do que o claro que nunca teve algum problema, alguma situação de desafio e teste. Para cima e para baixo também tem uma dinâmica, o superior com o inferior, em suma tem uma
combinação de opostos que pode trazer muita coisa boa, como a gente está vendo aí no Lech Lechá, no preto e no branco, no céu e na terra. E a gente vai ver que a gente, unindo um com o outro, se compõe e se combina perfeitamente e vira essa dinâmica para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e crescendo cada vez mais. Quando termina uma linha, já começa a linha de cima, e numa espiral, né? O Lamed virou Raf, o Raf virou Lamed, o preto virou branco, o branco virou preto, a gente combinando e transformando numa coisa bonita, só com duas cores, só com duas letras, fazendo um quadro inteiro com esse padrão, com esse pattern, que transforma numa figura muito bonita, que é justamente da beleza de combinar essas diferenças. Então isso é o que a gente vai tentar falar, principalmente nessa época que a gente está agora, que é o ápice de toda a história do mundo, desde que o mundo foi criado. E a gente vai ver essas várias épocas que está ligado com o começo da missão do Avraham e da Sarai, Avraham e Sarai, né? Avraham e Sará, com 75 anos de idade, Avraham saindo e mudando a vida completamente dele ao sair de Haran. Então, como a gente está falando, o tema é unindo o céu e a terra. Vamos falar 3 momentos que são os momentos principais depois da criação do mundo até a época de hoje, que é a época messiânica, que é Lech Lechá, que é o começo dessa missão de Avraham e Sará aos 75 anos de idade, saindo de Haran, indo para onde Hashem mandou. Matan Torá, que é a entrega da Torá, que foi 400, 500 anos depois desse momento praticamente do Lech Lechá. E depois tem o período das 10 terras, que a gente vai falar, que está ligado com a era messiânica, está ligado com a conquista definitiva da gente e todo mundo para a Eretz Israel e ter paz no mundo inteiro, que a gente está começando a viver de uma forma clara, prática, fora do comum. Agora, nesse momento, quando eu estou falando aqui na sexta-feira passada, eu estou me antecipando que eu tenho para falar isso ainda mais para frente, mas o Sudão, que era até então considerado um país terrorista, é o terceiro país a querer fazer paz com Israel, mostrando essa mudança que está tendo no mundo inteiro e veio de uma forma natural, espontânea, não foi forçada, não foi em troca de nada, não foi em troca de terra ou de dinheiro, pelo contrário, o Sudão está pagando para poder fazer a paz. Foi a sexta-feira passada, então os acontecimentos estão indo muito rápido, a história está muito rápida, a gente tem que aproveitar esses momentos finais que a gente tem para a gente apressar ainda mais a Geulah, a redenção, e perceber esses sinais, que isso ajuda muito. Primeiro, a nos trazer paz, porque a oscilação, como a gente viu na figura do Lechá, continua, né, para cima e para baixo, preto e branco, céu e terra, momentos desafiadores, momentos de alegria. A gente tem que aproveitar cada vez mais isso e já está num momento totalmente de união do céu e da terra. E seguindo, então, a gente vai falar uma outra coisa espetacular que eu percebi, que no alfabeto, que sou muito ligado com a parte de Dikduk, de gramática, de ortografia, são 22 letras e tem 5 letras que são as letras Sofit, que se repetem. Não são letras novas, só muda o formato. São chamadas letras Sofit, que são finais, que são usadas geralmente, com uma rara exceção do Mem, são usadas sempre no final de uma palavra. Tem o Raf, que é 20, a gente vai ver que não por acaso, por isso está grifado. Inclusive tem uma ordem que é fundamental, a gente tem uma ordem numérica. Raf é 20, Mem é 40, Nun é 50, Pei é 80 e Tzadik é 90. Que é essa ordem que está aqui no desenho aqui à esquerda, em cima, Otiot Mantsepar. São letras que formam essa palavra Mantsepar, que aí já não está na ordem como é, que a ordem é Raf, Mem, Nun, etc. Mas forma essa Mantsepar, que tem uma série de explicações e conceitos cabalísticos ligados a essas letras. Mas então, o Raf Sofit está aqui, nessa forma comprida para baixo. O Mem, que parece esse quadrado, que é o Mem Sofit. O Nun Sofit, que é essa linha reta. O Pei, ou Fei Sofit, na verdade é Fei Sofit, não tem o Pei Sofit, é Fei, quando está no final, como o meu nome Yosef, que é o Fei no final. E o Tzadik, que de Aretz, por exemplo,
que a gente tem o tzadik no final. Então são essas 5 letras, nessa ordem de falar praticamente, mais enfaticamente sobre o Raf e o tzadik, tá? Que é o começo e o final. O Raf, como a gente está sabendo, está ligado com o Ler Lechá, porque é a palavra sofit que tem repetida nessa expressão Ler Lechá, que é o Raf Sofit, como a gente viu, que é essa letra daqui, que é o Raf. Tá? Então, não sei se vocês lembram, eu fiz uma aula que eu falei sobre uma profecia do Rebbe em 1990, exatamente 30 anos atrás. Eu vou voltar um pouco nela porque me surpreendeu mais um detalhe que eu não tinha percebido quando eu tinha falado isso algumas semanas atrás. Foi uma aula no final de 5.780, ainda no final do ano passado, antes de Rosh Hashanah, para Shatazino, que eu trouxe uma Sirá do Rebbe, que estava começando a se falar sobre a Sirá, um discurso que o Rebbe falou em 22 de dezembro de 1990, justamente em 90, lembra, estou grafando 90, porque 90 é ligado com uma outra letra das 5 que são duplas, né, que é o Tzadik, e em 1990 o Rebbe estava entrando, né, o mundo estava entrando na década de 90, e o Rebbe estava entrando nos anos 90 dele. Ele ia fazer 90 anos, justamente naquela época. E 90, o Rebbe relacionou, nesse discurso que está aqui do lado, mas não vou repetir ele todo de novo, relacionou o número 81, que é o ano que a gente está agora, no calendário judaico, né, 5781, com a década de 90, que é quando o Rebbe estava naquele momento, e falou explicitamente que o ano que a gente está agora, Pei Aleph 5781, será um ano de maravilhas, pela Ot, que é maravilhas, que seria o fim da Galut e o começo da Geulah. E também não tinha falado antes que 81, que é o ano que a gente está agora, que a gente entrou, né, há um mês, praticamente é 9 vezes 9, que está ligado com o número da verdade. A gente sabe que 9 está ligado com o número da verdade, mas é 9 vezes 9, que está 81, que a gente está agora. E a verdade está ligado com a redenção definitiva, porque não vai ter mais nenhum exílio, nenhum sofrimento. E a gente, estou dando só um exemplo aqui embaixo, né, que o 9 é o número que, multiplicado por qualquer outro número, a soma do resultado vai dar 9 de novo. Então por isso que é um número que é do começo ao final, está ligado com a verdade, que é Emet, que também está ligado com o alfabeto, né, do Aleph até o Taf, passando pelo mesmo que a letra que tem no meio. Sempre verdade, do começo ao fim. Então se a gente multiplicar 9 por 770, vai dar 6930. Se a gente somar essas três, ou na verdade 4 números, né, 6 mais 9 mais 3 mais 0 dá 18. 18 é 1 mais 8 que dá 9. Então, mostrando que esses números 90 e 81, que o Rebbe relacionou no ano 1990, que está ligado com os anos que a gente está entrando agora, que é a 9ª década desse século, do 57, dos 5.700, né? Agora 81 é o primeiro ano dessa 9ª década, que está ligado com o 90 também. E Tzadik, como a gente vai ver, está ligado com uma dessas letras que são duplas, e está ligado também com a redenção, de uma forma mais específica, como a gente vai ver em seguida. Então, essas letras finais são duplas, como eu falei. Essas 5 letras, tem as 22 letras que são o alfabeto, e essas 5 que são duplas, como por exemplo o Raf, que tem dentre as letras, como está explicado aqui, o Raf Sofit é uma das 5 finais, e aqui embaixo, nas 22 letras do alfabeto, tem o Raf normal, que é o Raf curvado. Então tem o Raf, que é o Raf comprido, simples, e o Raf curvado, que é aqui embaixo. E os profetas, isso é uma profecia que revelaram como usar essas 22 letras e essas 5 finais, que tem na Torá, inclusive. Tem um desenho das letras simples e das finais na Torá. Então, as 22 letras ligadas com as 5 bondades, e essas 5 finais com as 5 severidades, que a gente não vai entrar agora, está no livro Etz Haim, que é um livro da Kabbalah, do Rabino Chaim Vital. E um detalhe interessante, que Raf, que é o que a gente vai tratar no Ler Lechá, forma 2020, que é o ano que a gente está no calendário normal, 2020, 2020,
ligando também com a década de 90 e o 2020, ligando o Raf e o Tzadik, o 20 e o 90. Então, falando mais sobre o Lech Lechá, tem um texto sagrado no livro Pirkei de Rabi Eliezer, que é esse texto que está aqui, que eu tirei do original que eu tenho, que fala, no capítulo 48, fala que 5 letras se duplicaram na Torá, que são exatamente essas 5 letras que são as letras finais. E todas elas têm o segredo da redenção, da Geulah, de Mashiach. Uma coisa assim, fora de série, a relação com a nossa Parashá. A primeira, naturalmente, como 20 é a primeira letra dos números, que são essas 5 letras, 20 é Raf, e a primeira, na ordem cronológica, é Avraham. É o primeiro que usa e recebe esse segredo da palavra dupla com a letra dupla Raf, que tem Raf normal e Raf Sofit. Então, está escrito aqui, Hamesh Otiot, 5 letras, Nirpelu Batorá, foram duplicadas na Torá, e todas elas contêm o segredo da Geulah, da redenção final com Mashiach. O Raf, por exemplo, como está aqui, na linha abaixo, com ela foi redimido nosso patriarca Avraham de Ur Kasdim. Esse é o texto literal traduzido, como falado, Shenemar Lech Lechá. Então tem aqui duplo a letra Raf, que é 20. Depois, na ordem, como eu falei, tem a 40, que é a letra Mem, fala sobre Yitzhak. Tem a linguagem com a qual Yitzhak foi redimido na sua época. Depois Yaakov Nun, Yaakov depois de Yitzhak, também foi redimido com as palavras Hatzilei Niná, que tem esses 2 Nun. Depois tem o Fei, né, o Fei Sofit, né, ou o Pei, que é Pakod Pakad, que é a linguagem que tem, muito bonito falando, aqui tem mais detalhes falando como aconteceu isso, que foram perguntar para Serah, que era a filha do Asher, que estava vivendo na época, que ela sabia a tradição de como seria revelado o Mashiach, que ia nos redimir, que foi Moshe Rabbeinu de Mitzrayim, e a linguagem que foi passada para ela aqui seria falado usando as letras duplas Pei, Pakod, Pakate. Foi isso que Moshe Rabbeinu falou, e assim ele foi reconhecido como sendo o Goel, quem ia salvar o povo e ia redimir o povo naquela época. Então, com Pei, a gente foi salvo de Mitzrayim, e Tzadik está explicado que é a letra que a gente vai ser redimido agora. Atira Akadosh Baruch Hu Ligol et Israel, no fim do quarto exílio, que está falado Tzemach e Tzmachti. Está ligado com Tzemach, que é, inclusive, a mesma gemátria do nome Menachem, Tzemach Tzedek Menachem Mendel. Tzemach está ligado com a linguagem de Geulah ao número 90, que é duplicado, que é Tzemach, Tzamachti tem, ou Tzmachti tem, essas 2 letras Sadik, e está justamente ligado com a nossa Parashá, porque é a primeira que fala Lech Lechá, duplicando as letras Raf, ligando com Geulah, com redenção. Então a gente vê que unindo o céu à terra é o Ler com o Lechá, que forma aquele padrão. Não se esqueçam daquele desenho que eu botei no começo da aula, mostrando que o Lech Lechá, Lech Lechá, Lech Lechá, Lech Lechá, o Lechá sobe sobre o Ler sobre o Lechá, e vai subindo e aumentando, e melhorando e crescendo, sem fim, sem limite. É isso que a gente quer, é isso que a Hashem quer da gente, cada vez mais crescendo e melhorando. Então, Lech Lechá. Lech Lechá é um momento, como a gente falou, que Abraham tinha 75 anos e Hashem mandou ele sair de Haran. Haran é a terra onde ele estava, não foi a terra onde ele nasceu, e é chamado Haron Af. A cólera, a raiva de Hashem que estava naquele lugar, que era um lugar muito promíscuo, muito degradado. E Af, como a gente falou já também na outra aula, está ligado com Pei Aleph, só que de uma forma inversa. O Aleph e o Pei, que forma Af, e a gente está convertendo em Pei Aleph agora pela Ot Areino. Vai transformar o Aleph, Pei, que é o Af, que é raiva, que é o que está acontecendo muito nesse mundo,
Você vê em vários lugares como teve essa crise nos Estados Unidos, do Black Lives Matter e vários outros conflitos, como até no debate da presidencial, e no mundo inteiro o que está acontecendo na Europa, e greves, e pessoas revoltadas com desemprego, mas também não propõem soluções melhores, e segunda onda de Covid, e de quarentena, e lockdown, em Israel também. Então a gente transformar essa raiva, essa animosidade, essa dificuldade, sofrimento, essa tensão que gera justamente, quando aproveitada essa tensão, está ligado com a energia do Baal Shuvah, e transforma, como a gente falou na semana passada, o escuro em luz, e aumenta muito mais a luz do que estava antes. Então, e isso Avraham começou trazendo essa energia de conseguir transformar, porque ele estava numa terra que era Haran Af, que é uma terra de cólera, onde Hashem não se sentia bem lá, né? Era uma terra de raiva contra Hashem, e que provocava a raiva em Hashem, como se pode se dizer, pelo comportamento das pessoas, e Avraham transforma Haran e Af em Artserá, na sua própria terra, porque Hashem manda Lecha Me'artserá, da sua terra, da sua pátria, da casa dos seus pais, e ele transforma Haran na casa dos pais, né? E a gente sabe que agora está acontecendo justamente o acordo de Avraham, tá ligado o nome, o que os Emirados Árabes assinaram, o Bahrein também, agora o Sudão, tá ligado, tá sendo chamado de acordo de Avraham, não por acaso, tá ligado com Lelechá, com Avraham, o patriarca Avraham, que está acima, inclusive, dos povos árabes e do povo judeu, porque tem descendentes que saem com Ismael para os árabes e Isaac, povo judeu. E você vê que o Sudão está tendo, inclusive, que pagar para fazer a paz. Não está recebendo nada em troca, como aconteceu com o Egito e com outros tratados de paz. Ele tendo que pagar porque, numa época, ele protegeu o Bin Laden, e Marshemó, ele está tendo que pagar pelas vidas dos americanos que morreram, etc. Então, sem força, sem pressão, isso já é parte do Af, da raiva, virando pela Rota Reino, maravilhas, e ligado a Yemot HaMashiach. Então isso a gente viu aqui. Agora a gente vai ver também outra coisa ligada a Avraham. Ele se libertou dos limites que tinha antes dos 35 anos. Lelechá está ligado a sair dos limites, sai dos limites, da zona de conforto, do status quo, mesmo que não tem como chamar zona de conforto que Avraham viveu, porque durante os 75 anos que ele viveu, ele teve Mesrut Nefesh, ele se entregou, ele entrou inclusive numa fornalha para santificar o nome de Deus. Ele passou por testes muito grandes. E mesmo assim ele tinha que sair desses limites, desse status quo. Isso sim a gente pode falar, era já um nível que já estava estabilizado na vida de Avraham, ele tinha que se lançar. E depois que começa o primeiro Lechá, como a gente falou, é uma dinâmica que não para mais. O Ler vira Lechá, que vira Ler, que vira Lechá, e assim por diante, e vai subindo de nível em nível, dando voltas, cada vez mais crescendo e subindo. Saindo do lugar comum, saindo do costume. Outra coisa interessante, isso foi a preparação para Matan Torá. Uma coisa interessante que a gente vai ver é que essa paraxá que a gente está agora é a terceira paraxá. Teve Bereshit a primeira, Noah a segunda, e Ler Lechá é a terceira. O terceiro está ligado com a Torá. Porque a Torá, está explicado no Tratado de Shabat, está ligado com o número 3. Por vários motivos. Tem 3 visões do povo, Cohen, Levi e Israel. São 3 livros, Torá, Neviim, Ketuvim. É o terceiro mês que foi dado, que é Sivan, está ligado com Tiferet, que é beleza, que é terceira qualidade, etc, etc, etc. Foi dado por Moshe Rabbeinu, que é o terceiro filho. E a gente vai ver uma ligação muito grande entre Matan Torá também e Leilá, como a gente falou. Essa divisão dos 3 em relação às parashiot também está ligado com Matan Torá, que a gente vai falar, e com o desenho e o intuito do Ler Lechá, que é ligar o que está em cima com o que está embaixo, como a gente falou, trazer o céu para a terra, o espiritual para o material, não dividir, aproveitar o que tem de bom no espiritual e no material, inclusive, revelar um dentro do outro. Então está ligado com Elionim, que é superior, e Tartonim, que é o mundo aqui embaixo, não tem mais baixo que ele.
Então Bereshit está ligado com Elonim, com o superior, com o espiritual, com o céu. Hashem criou. Veio de cima para baixo. Esse é o começo, que é Bereshit. Depois tem Noah. Noah, repete 2 vezes a palavra Noah. Noah, Noah. Então está ligado com 2, que é a atividade de baixo para cima. É o que vem depois. Fala que ele é um Ish Tzadik, não fala de Hashem. E mais o Mabul, que purificou justamente aqui embaixo, o mundo aqui embaixo. E está ligado também com o que a gente está passando agora, que está de uma forma mais generalizada, mais ainda que o Mabul. Porque é sem a água que purifica, né? É com os sofrimentos finais, é com essas dores, e mais coisas estão acontecendo, que eu não quero entrar em assunto aqui para não ficar triste, não ficar deprimido, e pensar o lado de dificuldade, desafio que tem que ter, porque a Hashem quer assim, porque a gente consegue depois pegar e sobreviver e superar o que a gente está passando, a gente consegue crescer muito mais ainda. Não é fácil, a gente não quer isso, mas essa emoção de pegar e conseguir superar e crescer nessa dificuldade, com esse esforço todo, traz um estado muito maior, que é o que a Hashem quer, que é essa purificação do que está aqui embaixo, e a gente chega no Lech Lechá, que é esse ribur, que é essa conjunção, conexão, junta o de cima com o de baixo, o preto com o branco, o difícil com a energia positiva, e faz o shalom, faz a paz entre o fogo e a água, entre o masculino e o feminino, entre o Ish e a Ishá, e forma a palavra Yud-Kei, como a gente sabe, ligado quando tem Deus vivendo na vida do casal, não fica o fogo, fica a divindade dentro da casa, que está ligado com Rahamim, compaixão, misericórdia, piedade, que é acima de Hesed e Gevurah, aquela junta Hesed, que é bondade, com Gevurah, né? Um com o outro, que é o Lech Lechá, que está ligado nessa paraxá. E vamos ver, isso está representado em particular com o Brit Milá, que é a mitzvah que tem, a primeira mitzvah que tem, que Abraham cumpre a mitzvah do Brit Milá, que ele faz com 99 anos. E Maseh Avot, o que aconteceu com nossos patriarcas, é um Siman Labanim, é um sinal que a gente aproveita até hoje e vive com isso. E o Brit Milá espelha a conjunção de todos esses fatores, né? O Lech Lechá com Matan Torah, com Mashiach, e a gente recebendo as 10 terras e já estando em Israel com Mashiach. Está ligado com ligar as mitzvot, como eram dos avós de Abraham, que eram apenas cheiros, com o que tem de mitzvot depois de Matan Torah, que a gente consegue mudar de uma forma definitiva o material. E no Brit Milá, a gente vê que tem um reduz, tem uma novidade, tem uma diferença em relação às outras mitzvot, que ela muda o próprio corpo material. É a única mitzvah de todas, podem procurar, que tem uma mitzvah positiva e que muda o corpo material, o nosso corpo. E deixa isso evidente para que todo mundo veja. Tanto é que está explicado, fala Brit Olam, que é um pacto para as pessoas do mundo. Olam, o mundo inteiro vai ver esse Brit, esse pacto que tem, que Hashem celebrou com a gente, que está ligado com a santidade, a Kedushá, Hashem, o espiritual, o mandamento, que a gente cumpre na própria pele, no próprio corpo, e fica evidente, mostrando como a gente transformar o material, o mundo, para refletir a divindade. Tanto é que depois ele muda o nome para Abraham, muda também o nome de tão forte que é o Brit Milá, e o que a gente consegue com o que a gente está fazendo agora, inclusive, mais do que nunca, juntando o espiritual com o material. Vamos ver agora sobre Matan Torah. Matan Torah, como a gente falou, acontece o Ribur, que é a conjunção, a união entre Elionim e Tartonim, entre o mundo superior com o mundo inferior. Os mundos superiores com os mundos inferiores, e o mais inferior de todos, o mais baixo, que não tem mais baixo que ele, que é o nosso mundo aqui embaixo. E está explicado que a Matan Torah não aconteceu uma vez só em Shavuot, no primeiro Shavuot, no Har Sinai, tem que ser Kahadashim, como se fossem novos, renovados. Então, só de leituras da entrega da Torá são 3 no ano, né? A gente lê a primeira em Yitro, depois lê em Shavuot,
que é a original, não seguindo a sequência das Parshiot, a gente pula para ler a Parashá de Yitro em Shavuot, né, no dia 6 de Sivan, depois lê na Parashá Vayetchanan, 3 leituras. Não só isso, todo dia a gente faz a Brachá no Tena Torá, todo dia que tem leitura da Torá, segunda, quinta e Shabat, a gente fala no Tena Torá, que é Hashem está dando para a gente a Torá todos os dias. Como a gente falou, também está ligado com esse movimento Lech Lechá, que é esse movimento contínuo, sem limite, crescendo cada vez mais, aproveitando a energia do contrário que vem para se opor, para a gente transformar o escuro vir a luz, uma luz muito poderosa, maior do que uma luz que nunca foi escuro, que é trazer Elokut para dentro do mundo. É isso que a gente está fazendo agora, sem parar, cada vez mais aproveitando esses momentos finais que a gente tem chance de ainda estar transformando essa energia nuclear, atômica, poderosa e muito potente que a gente tem. E aí, chegando no final, saindo desse Lech Lechá, que é um movimento que começou com Avraham, que abriu a torneira, mas não parou nunca mais, e vai continuar mesmo depois que o Mashiach chegar e se revelar, e depois teve esse ponto inédito, especial na história do mundo, que foi Matan Torá, que juntou definitivamente, como não tinha antes, nem com os patriarcas, que era juntar de uma forma física, como foi no Brit Milá, que é um exemplo, juntar de uma forma física o que é espiritual, o que é céu, com a terra, que é o material e é físico, as 10 terras, que a gente vai falar agora, que está ligado com o que foi prometido para Avraham, que foi a entrega nessa paraxá que a gente está agora, das 10 terras, que inclui as 7 que a gente já recebeu, mas ainda não está, mesmo agora, na amplitude que deveria estar na época de Shlomo, que são as 7 terras. E essa plenitude da nossa missão, a gente ter as 7 terras, mais as 3 terras que faltam ainda, além do aumento das 7 terras, para a gente estar já em Eretz Israel e trazer paz para o mundo inteiro, e está ligado com as 7 terras que a gente já teve na primeira conquista de Eretz Canaan por Yoshua, que foi ele que entrou em Eretz Israel, está ligado com as 7 midot, com as 7 qualidades emocionais que cada um tem que controlar e trabalhar sobre si, mas as 3 terras que está ligado com os 3 intelectos, são qualidades intelectuais de Mohin, que está ligado com a sabedoria, a compreensão, o entendimento e o conhecimento. E da entrega da Torá até hoje, a gente teve somente as qualidades intelectuais no nível das qualidades emocionais, formando os 49 portões de entendimento. Sendo que agora, nessa época que a gente está entrando, que era messiânica, a gente vai revelar a essência dessas 3 qualidades, com essas 3 terras que estão faltando, são qualidades intelectuais, de uma forma que vai ter a revelação do portão 50, que é sem comparação, embora seja um número a mais do que os 49 de entendimento que tinham antes, esse portão 50 é sem comparação aos 49 anteriores, está ligado a uma nova Torá renovada, que está ligado com a redenção completa e verdadeira, com esses números que a gente não vai mais entrar em tanto detalhe, que é o 9 com 90, que é uma das letras duplas, o 81, que é o ano que a gente está, que é o 9 vezes 9, e o 2020, que é essas letras repetidas do Lech Lechá, e é o ano que a gente está no calendário normal. E trazendo mais uma vez palavras do Zohar, que o Rebbe lembra, que está ligado com essa época agora, que a gente tem que leapachar lá, Bechol Yoma, que a gente tem que, a Torá, a gente tem que aumentar, cada um de nós tem condições de se esforçar, Lamol Batorá, se esforçar para entender a Torá, cada um de nós, não importa o nível, não importa do conhecimento que tenha, que está ligado com Periá e Reviá, que está ligado com essa época, com essa paraxá também, a gente crescer e multiplicar, então aumentar também a Torá. Está ligado com Brit Milá, que é uma dos outros assuntos que está trazido na introdução do Zohar, que é esse capítulo agora que eu estou mostrando para vocês. E como a gente falou, o Brit Milá também está juntando a Torá com, né, que é o superior com o inferior, e no corpo da pessoa, que é o material. E Leharbot Otá, que é essa palavra Leapachá, que está ligado com a gente fazer novidades, inovações, interpretações. Cada um tem liberdade, deve fazer isso, cada um tem uma parte na Torá, e deve, é uma das principais que a gente vai resumir de hoje, que é a gente crescer em relação ao estudo da Torá.
é interessante que o conhecimento de Hashem, que vai permear o mundo inteiro, como já está agora, que por isso eu estou falando, está ligado com a gente aumentar e espalhar cada vez mais em todas as línguas, em todos os cantos, para todas as pessoas, o conhecimento da Torá também para os outros povos, para todos os povos que tenham que aprender da Torá, também para cumprir as suas 7 mitzvot. Nesse mundo aqui embaixo está tudo pela letra Kuf, dessas 3 terras que a gente vai anexar agora, que já está acontecendo com esses 3 povos que estão pedindo a paz e dando terra, de um certo modo, em vez de pedir terra, espontaneamente com Israel. E está ligado também com esses 3 povos, Keni, Kenizi, Kadomi. Não são os 3 povos que estão fazendo a coisa de paz agora, são outros povos que está ligado com Moav, Edom e Amon. E a letra Kuf desce para baixo da linha, como a gente falou, que tem letras que descem para baixo, como o Raf, né, Sofit, né, e o Lamed, que é para cima, e esse Kuf também vai para baixo, que está ligado com sair de cima para poder chegar até o embaixo também. E isso está ligado com 3 vezes, são 3 povos, está ligado com 3 vezes, está ligado com Hazaká, no judaísmo, na lei inclusive, Hazaká, o que acontece 3 vezes, tem a força de não deixar de existir mais. E os acordos de paz já estão em 3 também, como a gente viu, e vai continuar, mas já está reforçado de modo que não tem mais volta. Não tem mais como a gente voltar atrás, pelo contrário, é sem limite, crescendo cada vez mais. Então, está escrito na Sirá, que o Rebbe falou, na qual me baseei, que também muita coisa eu trouxe de lá, é uma Sirá sobre Ler Lechá, que foi falada em 1991, né, no ano de Nun Beit, que a gente vai receber essas 3 terras em paz, como está acontecendo na profecia, que Hashem falou para Avraham, e que o Rebbe trouxe novamente, e está acontecendo agora. Se a gente fosse pensar 3 anos atrás, tudo que está acontecendo agora é totalmente impossível. Não só o corona, nunca a gente poderia imaginar uma ação como essa, mas povos se propondo a fazer paz com Israel, e a gente está ligando o Ler Lechá com Matan Torá e a paz em Israel, e a gente entrar na terra de Israel, como foi prometido já desde o primeiro versículo da Torá em Bereshit, e confirmado agora em Ler Lechá, é uma escritura que está muito clara na Bíblia. Milhões e milhões de muçulmanos estão espontaneamente pedindo a paz porque querem do nada, né? Esses 3 povos são todos eles muçulmanos, e o Or HaChaim traz sobre esses 3 povos, nesse Passuk, está inclusive um livro, eu copiei do livro em português, quem quiser pode ler, tem a edição no Brasil, que fala muito interessante sobre esse Passuk, que fala sobre os 3 povos que no futuro Hashem vai dar para Avraham. Fala que o Or HaChaim não consegue entender porque duvidam, tem pessoas boas, que ele chama aqui no caso de ossos secos, porque eles não conseguem acreditar que Hashem vai dar para a gente esses 3 povos de uma forma de paz, que a gente já teria desperdiçado para receber essas 3 terras. E o Or HaChaim traz nesse Passuk, nesse versículo aqui, nessa Parashá, que está garantido, é um pacto que Hashem fez, não tem como voltar atrás, não tem como a gente fazer, Deus me livre, qualquer coisa errada que a gente não mereça isso, né? Então, que a gente possa já agora aproveitar o que Hashem prometeu, que é um pacto, e a gente vai conseguir chegar lá, que é a era messiânica, que já está agora se revelando, mas de uma forma mais clara para todo mundo. Como é que a gente consegue chegar lá? Terminando a receita que o Rebbe traz para a gente, crescendo sempre, esse Ler Lechá, lembrando essa figura, que é o Ler Lechá, aproveitando essa energia explosiva, atômica, não parando de crescer, aproveitando as adversidades que acontecem, como a gente falou também semana passada, né, o que vem contra, o que vem escuro, o que vem com dificuldade. E eu posso falar por experiência minha própria, constante, cada dia. Tento não ter isso, peço para não ter, mas a ideia é aproveitar o que vem para ser a favor e crescer para o mundo inteiro, inovando, que também está ligado com essa energia de crescer, de aumentar, de procurar novidades, que a Torá é infinita. E estudando o Penimut Torá, o Rebbe ressalta que estudando a parte mais íntima da Torá, que está ligado com a Torá Hadashá, com a Torá nova, renovada, que Hashem vai revelar para a gente,
A gente já começa a viver isso agora, que está ligado com esse Inyanei Geulah, que tudo que é assunto ligado a Mashiach, né? E o próprio Mashiach, Sidkenu, tudo que está ligado e se fala sobre Mashiach e sobre assuntos de Mashiach, são fundamentais, são o ar para a gente respirar. É o fôlego que a gente precisa para poder aguentar o que está acontecendo de uma forma de cabeça erguida, para elevar o mundo inteiro e juntar definitivamente esse Ler Lechá, que é a energia do espiritual dentro do material, não uma acabando com a outra, mas elevando e crescendo com tudo, que a gente possa estar já com Mashiach, se Deus quiser. A gente cumpriu nossa missão, o Rebbe falou, o Rebbe prometeu, o Hashem fez um pacto para a gente, já passamos por essas fases todas, não tem limite, a gente vai continuar crescendo mesmo depois de chegar Mashiach, que seja hoje, se Deus quiser, Mashiach now, Shabbat Shalom, tudo de bom para vocês todos. Vamos aproveitar essas maravilhas cada vez mais, transmitindo para todos, para o mundo inteiro, essas coisas bonitas que estão acontecendo e que vão acontecer cada vez mais, dependendo da gente. Cada um de vocês, cada um de nós. Vamos em frente. Shabbat Shalom.